Olá, eu sou Samuel San. Hoje são 4 de julho de 2020 e eu gostaria de recitar para vocês um poema de minha autoria. Eu escrevi ontem, cujo título diz: Um homem policentenário de 33 anos. Eu vou ler então para vocês. Eu estou aqui em Colinas do Tocantins, no Rio Tapuio, com a galera aqui, minha família, outras pessoas que estão acampando aqui na beira desse rio, muito gostoso. E é o primeiro vídeo que eu tô gravando para esse canal, assim, nesse clima. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses pensamentos. Mensagem a um suicida. Me deixa te perguntar uma coisa. Você foi criado sob a rédea dura de pais rígidos e ortodoxos? Foi abusado sexualmente na sua infância? Trabalhou excessivamente? Foi cobrado excessivamente por coisas que estavam além das suas capacidades? Sofreu algum problema psicológico na infância? Teve os seus desejos e talentos bloqueados, negados, sonhos assassinados? Já perdeu a garota a quem amava, a quem ama, por conselhos bem intencionados, mas muito equivocados dos seus pais? Já perdeu diversas garotas especiais por causa do diabo da doutrinação da religião dos homens? Já passou fome? Já teve de ir catar coquinho de macaúba no mato, nos pastos e nos currais alheios para tirar o leite para comer com cuscuz ou farinha de manhã, por faltar R$1 para o litro de leite e 10 centavos para o pão? Já perdeu noites e mais noites de sono tentando fugir de debaixo de 4 ou 5 goteiras da palhoça que chamava de lar? Já teve de periodicamente fazer molhos de palhas para fazer açoites de fogo para matar formigas que sempre corriam por dentro de casa à noite e lhe impedia de dormir? Já teve de cavar poço e arrebentar pedras do poço no braço aos 19 anos? Perdão, aos 9 anos de idade? Passou a sua infância inteira tendo de ir para o mato rachar lenha a machado e carregar na garupa de uma bicicleta para abastecer a cozinha de casa e o forno de assar pães. E teve ainda de rodar o cilindro de pão diariamente, revezando de mão devido ao cansaço do braço. E depois de assado o pão, ainda pegar a bicicleta e ir entregar aos clientes, cada um em suas casas. Já levantou cedo para fazer cuscuz e ir entregar quentinho aos clientes aonde eles pedissem para levar? Já plantou alface, arroz, repolho, amendoim, tendo quase plena certeza de que jamais iria colher? Pois, quando a plantação estivesse no ponto de colheita, aquela lavoura já teria sido abandonada por alguma mais nova e grandiosa ideia tapa-buraco. Já teve que pedalar quilômetros de areia escaldante diariamente para levar comida a trabalhadores que faziam tijolinho queimado e no fim ver os tijolinhos se esfarelarem em sua mão? Já teve de ser o servente para construir 3 casas, tendo apenas 10 anos de idade? Já teve de arrebentar as juntas dos dedos das mãos, batendo marreta de 3 quilos para desembeçar pneus de moto, de caminhão e até de trator, com apenas 10 anos de idade? Já teve de fazer panelas e objetos diversos de alumínio batido e ter de lidar com o calor de mais de 300 graus e ainda rodar a manivela que fazia o fogo funcionar? Já teve de ficar dias sem ir para a escola por ter temporariamente sérios problemas na visão por tanto gastá-la prematuramente aos 10, 12, 14 anos, fazendo solda elétrica? Já teve de encher centenas de metros quadrados de aterros de construção com carrinho de mão na sua infância? Já fez chiqueiro e criou e cuidou de porcos e galinhas por anos e nunca recebeu um único centavo do seu trabalho, nem como incentivo? E no dia que, pela primeira vez na vida, teve o prazer de chamar uma leitoinha, linda demais, de pelo lisinho pretinho,
de tão bem zelada, de sua, escutar um tiro e minutos depois receber a notícia de que ela fora alvejada por uma espingarda cartucheira que a deixou toda furada de bala. E no acúmulo de tanta dor, de tanto desespero, choro, pranto, como alguém que perde alguém que ama. Você já sentiu tamanha dor? Já teve o prazer de ver nascer um pintinho da galinha mais linda de sua criação e ao notar que ele era frágil demais, que crescia rápido demais, ao ponto de não dar tempo de crescer suas penas ao mesmo passo que o seu corpo, ter de dar comida para ele no bico e à noite embrulhá-lo para não morrer de frio, e criá-lo assim, com todo o gosto e cuidado do mundo, e se tornar o frango mais lindo que jamais viu ou verá na vida, ao ponto de ser admirado por sua beleza por todos os que lhe conheciam, e ao amanhecer e se dar conta de que ele já não estava mais lá, saber que fora levado para ser vendido na cidade grande, e no final daquele dia descobrir que alguém meteu a mão no bolso e pagou por ele o dobro do valor que se pagava pelo mais formoso galo que algum de nós já tenha visto naquela região, sendo ele tão grande e tão lindo que do chão o seu bico catava facilmente grãos de milho no fundo de um carrinho de mão. Já teve de pegar a bicicleta e sair do povoado, descer uma ladeira, cruzar um rio, subir outra ladeira, e então subir numa mangueira e comer manga com sal da cocheira lambida do gado para forrar o estômago, ou até senti-lo roer por causa do leite. Já sofreu o esgotamento muscular irreversível das pernas, que impossibilita completamente andar de bicicleta hoje, devido ao extremo esforço que fez em tenra idade? Já teve de passar até 5 horas por dia no sol rachante do Maranhão, em cima de uma bicicleta fazendo cobranças para um fotógrafo numa cidade de 80 mil habitantes, ganhando uma mixaria de 10% que coubesse de direito de notas que muitas vezes tinha de ir até 2 ou 3 vezes para receber, e depois, de igual modo, cobrar para uma malharia a 20% as suas notas antigas, mas já esquecidas ou não cobradas, que, na verdade, mais me teria dado lucro ter ficado na que me pagava 10%, porque ao menos era certeza de que com 1, 2 ou 3 vezes eu receberia. Ou já teve de mudar de cidade quando apenas com 15 anos, por já estar tão mentalmente, fisicamente, tão esgotado que todas as suas entranhas desabaram e dos olhos só cachoeiras de lágrimas incontroláveis corriam, sem já ao menos precisar mais de uma razão circunstancial aparente, por toda a sua alma haver entrado em colapso e sentir como se toda aquela agora cidade estivesse se enrolando e despencando sobre si como um gigante e incalculavelmente pesadíssimo tapete ou cobertor de concreto lhe esmagasse e lhe asfixiasse até a alma. Eu queria sumir, eu queria fugir, morrer, embora quisesse mais do que a tudo viver, mas por sentir que a única maneira digna e aceitável de viver fosse curando toda aquela dor. Você já teve de tomar drogas pesadas para ansiedade, angústia, depressão, com apenas 16 anos, ao ponto de parecer um retardado, quase ao ponto de babar? Era assim que eu me encontrava e me sentia. E já pensou em fazer, com exceção das criações que davam algum prazer, já que tinham vida e interagiam comigo no meu trato com elas, fazer praticamente todos esses demais trabalhos odiando, por pura obrigação? Esta foi e é a minha vida, a minha história. Então, me conte a sua. Vamos conversar. Me conte a sua dor. E agora, enquanto escrevo e choro,
porque está me doendo muito ver que o meu pai já tem quase 60 anos e agora não tem nada de tudo que a vida inteira idealizou, nem o amor que tanto desejou e que da sua própria maneira nos doou. O homem que dedicou a sua vida a procurar conhecimento e sabedoria, que fez cursos pelos correios naquela época tão antiga, que parecia tão antiquado. Buscar conhecimento, estudar. No sul do Maranhão, no sertão, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Um homem que comprava dicionários para saber se comunicar bem com as pessoas. Comprou até um tocador, gravador para ouvirmos os hinos, os testemunhos da igreja, num lugar que quase ninguém, nem rádio tinha. Aqui entra também a dor pela minha mãe. Que sempre também se esforçou muito para ser uma grande mulher, em todos os sentidos, buscando informações, buscando estudar, aprender. Se esforçou tanto, mandou até cartas para a liderança religiosa da época, para se entregar plenamente àquela religião, por todo o conhecimento que pudesse aprender com ela. E não foi aceita. Lhe pediram desculpas, mas não podiam lhe aceitar. E quando já adulta e casada, e que achava que finalmente conseguiria chegar aonde tanto desejou, e recebeu como resposta da pessoa de quem esperava apoio, de que ela não tinha capacidade intelectual para isso. Lhe assassinando intelectualmente, sentimentalmente, emocionalmente, podando os seus sonhos, podando os seus desejos, as suas habilidades, as suas capacidades, lhe tirando a vida, a única coisa que tinha direito de escolher viver. No final das contas, quem diabos é o culpado de toda essa desgraça? Eu não sei, eu não sei até que ponto somos vítimas ou vilão, mas o que sei verdadeiramente é que me dói demais ver tanta dor no mundo, ver tanta dor em tantas pessoas e que lutaram tanto para ser feliz, para dar conforto e tornar feliz as pessoas que ama, e quantas vezes causar exatamente o efeito contrário, oposto, e quem sobrará para julgar, para absolver ou condenar essas pobres almas desgraçadas que tanto imploraram, sem palavras, inaudivelmente, por amor, e que por amor se daria, desejando apenas serem amadas de volta, ou que, no mínimo, sentissem que o seu amor que foi doado fora prazerosamente recebido. Ao menos isso. Um pouquinho só de gratidão. Ou que se recebeu o amor. E aonde eu fico em meio a tudo isso? E qual é a minha responsabilidade diante de tudo isto, se contemplo tão claramente entre herói e vilão, quando na verdade cada um de nós é ambos em momentos específicos? Eu me posiciono a favor do perdão de todos os erros inconsequentes das pessoas que no mínimo aparentam fazer, mesmo que equivocadamente, o bem, que pelo menos parecem sinceras, consciências do bem, pois não vejo dignidade alguma em mim que me absolva plenamente, assim como também não vejo mal algum em mim que não deva ser perdoado, uma vez que eu mesmo os odeio, os reprovo e veementemente me dobro sobre eles para corrigi-los, me aperfeiçoar no bem. E se, ao olhar no mais profundo da minha essência, da minha alma, eu digo a mim mesmo que mereço perdão pelo que não pude ser melhor e até perfeito, então eu devo ao meu semelhante a mesma graça, o mesmo benefício do perdão que julgo ser merecedor. Portanto, em um mundo de batalhadores, numa guerra sem
generais para dar ordens e se responsabilizar, mas sendo cada um general de si mesmo na sua própria guerra, o peso da responsabilidade é atormentador. Atormentador demais e torna ainda mais intenso e insano o jogo da vida, já que ao ser subjugado pela obrigação de diariamente fazer incontáveis escolhas da vida, acabamos por não conseguir enxergar com amplitude a própria vida e desmoronamos sob o fardo. E quando muito conseguimos ver, e no ápice do grau ao qual podemos chegar, ainda será uma posição baixa demais para conhecermos com precisão o desenrolar de nossas escolhas no minuto e até mesmo nos apenas segundos seguintes. Como a vida é imprevisível, por mais que a gente escolha, a gente acaba se deparando com escolhas que não fizemos. Portanto, eu me perdoo e também desejo ser perdoado, mas antecipadamente ofereço já e libero o meu perdão. Quanto a mim, viver em paz com a minha consciência, sabendo que fiz todo o bem que pude, unicamente por saber que era o bem, e que o meu próximo foi o maior beneficiário e que ele não me deve nenhum obrigado. Então sinto que já cumpri a razão da minha existência. E se há um céu, um paraíso, já pouco me importa, pois que sejam as minhas obras e os meus verdadeiros desejos de bem, que condenavam até os meus próprios erros por amar tanto bem, e todo o perdão com o qual perdoei, que seja os meus autos do processo, que sejam os meus advogados, as minhas testemunhas de defesa, e também que sejam o meu juiz e a minha sentença diante de mim.